aquele Maracanã com 180 mil pessoas, né, aquela geral, aquelas figuras folclóricas, acho que tudo fazia parte de um enredo. As três coisas se casavam, né, perfeitamente. Aquele grupo nosso, aquele grupo, a torcida e o Maracanã, parece que era uma magia só, era uma coisa só. Eu nasci em Juiz de Fora, né, num bairro chamado Monte Castelo, um bairro até pobre, né, venho de uma família pobre. Meus pais trabalhavam na Central do Brasil, minha mãe era doméstica, somos 6 filhos. E como todo garoto, né, vivendo com a dificuldade, mas ao mesmo tempo uma infância normal de um jovem, um adolescente normal, que tinha um sonho na vida, né, que era um dia se tornar um profissional na área do futebol, poder jogar no Maracanã diante de tantos craques, né, na época que eu tinha como referência. Eu comecei lá jogando no meu bairro, no Monte Castelo, né? Jogava amador, o amador já garoto, eu jogava contra adultos, né? Com meus 14, 15 anos já jogava contra os amadores. Depois eu fui para um colégio chamado Estadual, disputava o torneio estudantil, e num desses torneios teve um empresário que me viu jogando. Ele tinha entradas aqui no Flamengo e me perguntou se eu não gostaria de fazer um teste no Flamengo, né? Era meio de ano, férias de escola. Acho que talvez isso tenha facilitado a minha vinda para cá. Talvez se fosse diferente, meus pais não teriam deixado. E me perguntou se eu gostaria de fazer um teste no Flamengo. Eu falei que sim. E ele me trouxe, fiquei umas 3 semanas treinando, fui aprovado. Voltei à minha cidade, né, que eu era de menor, meus pais teriam que assinar o documento. E assim se deu início de tudo, né? Voltei, vim para a concentração, morei uns 3 anos na concentração do Flamengo, que antigamente era na praia do Flamengo, no 66. E ali eu fiquei morando ali com alguns outros jogadores que vieram de fora, outros garotos que vieram de fora, né? E aí surgiu uma oportunidade, né, de estar naquele grupo que começou em 79. E fui aos poucos, eu fui me encaixando, sabe? Às vezes o Carpegiani não jogava, eu jogava. Às vezes jogos mais difíceis, os clássicos, jogava eu e o Carpegiani, sabe? A Dili ia para a ponta esquerda. E aos poucos eu fui ganhando a posição de titular, sabe? Jogadores altamente acima da média, né? Um grupo que tinha Zico, tinha Carpegiani, Júnior, Leandro, Nunes, Lico, Adílio, Júlio César. Então era um grupo altamente qualificado. E eu tive a honra e o prazer de fazer parte desse grupo, que depois acabou ganhando tudo, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo, ganhamos depois mais 3 vezes o Brasileiro. Então foi um time que marcou uma época. Existia um Flamengo antes e um Flamengo depois da nossa geração, sabe? É o sonho de qualquer adolescente, né? Seja ele de onde for, do interior, era do Juiz de Fora, era apaixonado por futebol. Lá naquela época a gente tinha pouco acesso, às vezes, aos jogos naquela época, né? Não é como hoje, que toda hora você liga a televisão e está passando um jogo. Então eu só passava as finais de campeonato mesmo. E eu sempre acompanhava, adorava, gostava, sabe? E você, como garoto, você começa a idealizar na tua cabeça um monte de coisa, né? Pô, um dia eu vou jogar naquele campo ali, naquele estádio ali, sabe? E o sonho acabou sendo realizado, né? Tive a oportunidade de jogar várias vezes dentro do Maracanã, várias decisões, vários jogos importantes, sabe? Maracanã com 180 mil pessoas. Então acho que aquela fantasia de garoto, de criança, ela foi completamente realizada, sabe? A minha primeira partida eu ainda era garoto ainda, né? Foi Flamengo e a seleção de 70. E é uma coisa que você nunca mais esquece. Naquele espaço ali do corredor, da subida da escada, parece que você se transforma, sabe? Parece que você vira um super-herói, né? Diante daquela multidão toda, você parece que você cresce, você se fortalece, você ganha força, tá entendendo? Principalmente quando você põe aquela camisa do Flamengo, né?
E o Maracanã, cara, como você frisou, era como se estivesse jogando no quintal da nossa casa, né? Antigo Maracanã como se fosse o jardim da nossa casa, como se estivesse se apresentando ali no fundo da minha casa, sabe? Pra gente ali, o Maracanã era o nosso alçapão. Mesmo sendo um estádio daquele tamanho, a gente conseguia meter um terror no adversário dentro do Maracanã. Ele se sentia apavorado dentro do Maracanã, tinha que respeitar a gente dentro do Maracanã. Foi aquele jogo digno da altura do Maracanã, né? Digno do Maracanã. Acho que foi uma das grandes partidas que o público viu dentro do Maracanã. Acho que está entre as 10, você coloca esse jogo aí. Então foi um jogo à altura do Maracanã, na verdade. Aquele Maracanã gigantesco, 180 mil pessoas, gente fora do estádio, que não cabia mais ninguém. E o Flamengo fez uma das suas melhores partidas naquele dia, né? Foi um jogo equilibrado, fizemos 1-0, eles fizeram 1-1, fizemos 2-1, o Reinaldo empatou de novo. E acho que aos 36, 38, nós fizemos o terceiro gol, o gol do Nunes. O Nunes estava num dia muito inspirado, feliz. Não só o Nunes, mas como todos, né? O próprio Zico que enfiou ali aquelas 2 bolas para ele. E o time saiu do Maracanã consagrado, né? Tivemos um lance ainda no final do jogo, aí uma bola até que chegou até o Manguito. Manguito que não vinha jogando, né? Com o Rondinelli que vinha jogando, sofreu lesão. O Manguito entrou depois de muito tempo sem jogar. E essa bola chegou no Carlos Alberto, que o Carlos Alberto jogou. E o Carlos Alberto, quando girou, ficou de frente ao Manguito, conversando depois com o Manguito pensou assim, poxa, ele não vai fazer isso comigo, ele não vai trocar essa bola para mim, ele não pode fazer isso comigo. E atrasou. Aí depois, eu estava com a perna trêmula. Aí atrasou o Manguito naquela ânsia de finalzinho de jogo, foi atrasar a bola para o Raul, atrasou a bola curta, que caiu no pé do Pedrinho, ficou o Pedrinho e o Raul parou na frente dele, foi o tempo que eu tive de chegar e cortar aquele lance, que naquele altura, 3-3, o título seria do Atlético. Eu saí do Flamengo em 88, fui passar uma temporada na Roma, quando eu voltei, fiquei no Flamengo para poder voltar ao Flamengo, acertar com o Flamengo, mas naquela época eu estava voltando o Júnior também do Pescara, então estava voltando nós dois, voltava eu, o Júnior e o Renato. Eu fiquei 2 semanas treinando no Flamengo, aí acharam que, fechando comigo o Júnior, ficaria um time com a idade um pouco avançada, sabe? Já que a gente estava acima dos 30 anos. E nesse intervalo surgiu a oportunidade de ir para o Vasco, né? Eu até que estava formando montando um time forte para o brasileiro. Eu não via mais a possibilidade de acertar com o Flamengo, o Telê era o treinador, e eu resolvi então ir para o Vasco, até que era o maior rival do Flamengo na época, né? Mas é sempre muito difícil, cara. É muito difícil, muito complicado, principalmente quando você enfrenta o Flamengo, né? E você enfrentar os seus companheiros antigos, com que você jogou 5, 6 anos junto, era dificílimo. Você tinha que estar um pouco mais concentrado do que um jogo normal, né? Até para você não trocar passe às vezes, se você não troca passe nem pelo forma, troca passe pelo olhar, né? Você olha o colega, você está jogando 6 anos junto e você acaba tocando errado. Então, a tua concentração dentro do jogo era maior do que um jogo normal. Foi um dos dias que eu tive que falar um pouco mais alto com eles, entende? E disse para eles, pô, nós estamos jogando diante da nossa torcida compareceu, todos veio aqui. E o que parece, que dá para entender, que o Grêmio estava disputando o título e nós estava apenas cumprindo tabela, sabe? Tem toda a nossa torcida aqui que veio, encheu o Maracanã, fez uma bela festa. Nós não podemos decepcionar essas pessoas. Tem uma família de vocês que estão aqui, sabe? Também vieram aqui, estão aqui hoje. Então a gente não temos hoje um outro resultado que não seja a vitória. Temos que sair daqui com esse título hoje. E o time voltou com outra postura, logo de início, né? De início de pegada, de atitude, começamos a buscar mais o jogo e as coisas foram acontecendo, cara. E eu acho que o título ficou na mão de quem merecia, né? Que era um grupo que saiu de uma situação adversa, de uma situação desacreditada, para uma conquista de um título inédito, né? O Flamengo sempre entrou em todas as competições como um dos favoritos, como hoje é. O Flamengo entra entre os 4, 5, é um dos favoritos. Mas aquele time não, aquele time era um time desacreditado. Aquele ninguém acreditava. A chance de a gente ser campeão quando eu assumi
A gente era o 12º colocado, chegamos a ser o 14º. A chance de ser campeão é de 1%. Eu não me via fazendo uma final em outro lugar que não fosse no Maracanã. Nós fizemos ali, jogamos a final de 80, né, 83, 87, fizemos as finais aí, uma Libertadores, passamos dentro do Maracanã. Então o Maracanã fez parte da nossa vida, né? O Maracanã fazia parte de toda uma história, de todo um contexto. A história daquele time anda junto com o Maracanã, anda junto com a torcida do Flamengo.